Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai. Te agradecemos pela Tua presença maravilhosa que se faz aqui no nosso meio, Pai. Queremos ouvir de Ti a Tua voz nesse momento, Pai. E nos foi colocado uma grande responsabilidade, Pai, que é de transmitir a Tua voz a Teus filhos, Pai. Pai, sem Ti nada somos, Pai. Sem Ti não somos ninguém, Pai. Por isso peço que o Senhor esteja no nosso meio aqui, Pai, e tome esse pequeno servo nas Tuas mãos, Pai, e que o Senhor possa falar aos Teus filhos aquilo que o Senhor deseja falar, Pai, não aquilo que eu tenho anotado aqui, Pai, mas o que o Senhor deseja dizer a eles, Pai. Eu simplesmente quero abrir minha boca, Jesus Cristo, e que a Tua voz possa sair, Jesus, a Tua palavra, Pai. Toma-me, Jesus, em Teus braços, Pai, em Tuas mãos, Jesus, e me guia, Pai. Quero falar o que o Senhor deseja aos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Confiamos em Ti, Pai. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Como muitos de vocês já me conhecem, eu sou o irmão Lucas, sou filho do irmão Davi e da irmã Márcia. E o irmão Vicentim me colocou sob essa responsabilidade de trazer a mensagem dessa noite. E eu, desde que fui avisado, eu disse: Deus, se já me viu aqui, Ele é responsável por isso. Porque aquele que começou a boa obra em colocar o sentimento no coração do pastor Febroni, em fazer essas reuniões, começou essa boa obra. E na palavra de Deus diz que Ele aperfeiçoará. Se cada um de vocês vieram nesse momento para ouvir a voz de Deus, simplesmente creia. Deus vai falar conosco nessa noite. Agradeço a confiança do ministério do pastor Febroni e do nosso líder de jovens, o irmão Vicentim, por ter nos colocado para falar. E quero dizer que nessa noite não vai ser o irmão Lucas que vai falar aqui. O Espírito Santo vai falar. O irmão Jairo pode tocar somente crer de novo. Oremos. Jesus Cristo, nos aproximamos da Tua palavra nesse momento, Pai, e pedimos a Tua bênção, Pai, e que o Senhor fale conosco nessa noite, Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e logo após em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. A Bíblia nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos ler em Apocalipse capítulo 18, versículo 4.
E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podem se assentar. Se eu fosse dar um título para a nossa mensagem desta noite, eu gostaria de falar sobre uma separação total. Uma separação total. Creio que a maioria de nós, ou quase todos, lemos essa mensagem e conhecemos a história de Abraão, que antes que Deus chamou Abraão, ele não era um cristão, ele não nasceu num lar cristão. Pelo contrário, Abraão era um pagão, adorava outros deuses. Mas Deus, como um ser infinito, pela sua presciência, ele já sabia que Abraão iria aceitar esse chamado, que Abraão daria valor a esse chamado. E pela sua presciência, Deus o predestinou. Porque se Deus não conhecesse, não soubesse dessas coisas, ele não teria predestinado Abraão. Mas como Deus é um ser infinito, ele o predestinou e já sabia: eu vou chamar ele. E Deus, quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus o chamou. E Deus disse: Abraão, sai-te da tua parentela, afaste-te, separa-te da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão não sabia qual que era a terra, porque Deus não falou: vai para tal lugar. Ele falou: sai da tua parentela e eu vou te mostrar o lugar aonde tu irás. E Abraão saiu da sua parentela, mas levou consigo seu sobrinho Ló, levou consigo seu pai. E no parágrafo da nossa mensagem que nós estava lendo, no parágrafo 54, o irmão Brana diz que Abraão separou-se da sua parentela, mas não obedeceu completamente a Deus. Deus tem dificuldade de fazer com que o homem entenda a sua palavra e obedeça a sua palavra 100%. Nós vemos que quando Abraão saiu e levou seu sobrinho Ló, Deus não conseguiu tratar com ele, Deus não conseguiu cumprir a sua promessa que fez a Abraão, do filho da promessa. E no parágrafo só um minuto. No parágrafo 75 da nossa mensagem, o irmão Brana diz que só depois que Ló se separou de Abraão, só depois que Abraão falou: Ló, não tem como você ficar comigo. Os teus pastores estão brigando com meus pastores. Então, Deus disse, o irmão Brana disse no parágrafo 75, que Deus só pôde confirmar sua promessa a Abraão quando ele se separou de Ló. Mas Ló, como um crente manufaturado, um crente carnal, Ló foi para Sodoma. E Abraão, como um crente genuíno, sabia que ali em Sodoma não era um lugar onde um crente conseguiria ter uma comunhão íntima com Deus. Abraão foi para o deserto, e nós podemos ver que quando Jesus foi tentado, Jesus foi para o deserto. Ali onde não tem o barulho de todo o mundo, todo esse barulho, porque nós sabemos que Deus não trabalha onde há barulho. Quando o homem se cala, é o momento em que Deus trabalha. E Abraão foi para o deserto, e ali quando Abraão se separou de Ló e foi para o deserto, foi quando Elohim encontrou com Abraão e pôde falar: Abraão, o filho da promessa virá, Abraão. Quando Abraão falou isso, quando Deus falou isso a Abraão,
Sara atrás da tenda riu: como eu, depois de velha, poderei ter filhos? E Deus, o profeta diz que Deus só não matou Sara por causa de Abraão, porque Abraão era amigo de Deus. E quando Ló se separou de Abraão, Deus conseguiu falar com ele. E Deus traria juízo sobre Sodoma, porque Sodoma era uma cidade perversa. Sodoma era uma cidade perversa. Deus traria juízo sobre Sodoma. E Deus veio e falou a Abraão: Abraão, eu destruirei Sodoma. Eu destruirei Sodoma. E Abraão sabia que Ló estava lá. E Abraão começou a interceder a Deus por essa cidade. Começou a interceder: se há 50, Senhor, o Senhor destruirá mesmo assim? Deus disse: não, se tiver 50 não destruirei. Se tiver 40, Senhor, não, se tiver 40 não destruirei. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, não, Senhor, não, Abraão, não destruirei. Mas naquela cidade perversa não havia nem 5. Havia apenas 4 pessoas. Ló, sua mulher, suas 2 filhas. E enquanto Abraão tinha uma comunhão com Deus ali, os dois anjos foram mandados a Sodoma para avisar a Ló e tirá-lo dali daquela cidade. Avisar que desceria fogo do céu. E Ló saiu, mas saiu puxado. Nós vemos que a mulher de Ló, quando ela saiu de Sodoma, ela já não era uma cristã manufaturada, mas sim uma incrédula. Ela já não tinha mais a vida de Cristo morando nela, mas sim ela tinha Sodoma morando nela. E quando eles saíram correndo, quando os anjos falaram: saiam correndo e não olhem para trás, a mulher de Ló olhou para trás, porque ela tinha desejo das coisas que ela fazia lá em Sodoma. Ela gostava das coisas lá. A sua natureza ainda era uma natureza pecaminosa. Então ela olhou para trás. Parcialmente ela se separou do mundo, mas o mundo não se separou dela. Podemos ver também quando Israel foi separado lá do Egito. Quando Deus mandou Moisés, o libertador, para chamar Israel, o seu povo, do Egito, Israel saiu jubilando, saiu feliz. Mas quando encontraram os problemas, já começaram a murmurar. Quando chegaram no Mar Vermelho, começaram a dizer para Moisés: não tinha sepultura suficiente no Egito para nos trazer morrer aqui? Ou quando estavam no deserto e o maná caía todos os dias, eles já estavam enjoados da palavra de Deus. Já estavam enjoados, já diziam: isso é quadrado, isso é passado. Estamos cansados desse maná, comida de anjo. Eles murmuravam e diziam: ah, que vontade daquelas paneladas de carne, aqueles alhos do Egito. Isso foi o que aconteceu com Israel. Houve uma separação, mas o Egito ainda estava dentro deles. O Egito não tinha saído dentro deles, porque se o Egito tivesse saído de dentro deles, eles estariam falando assim: ó Moisés, quando é que nós entraremos nessa terra prometida onde mana leite e mel? Nós estamos ansiosos, nós estamos na expectativa de entrar. Vamos entrar logo. Eles não teriam, quando Moisés subiu no Monte Sinai para buscar os mandamentos de Deus, eles não teriam se rebelado e feito aquele bezerro de ouro para adorar. Eles teriam esperado em Deus, porque eles confiariam na promessa de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos receber o Filho da promessa, que é o Espírito Santo, porque nós não conseguimos crer, nós não conseguimos confiar em Deus. Nós vemos que Abraão confiou em Deus 25 anos. E na mensagem do profeta aqui, não me lembro o parágrafo agora, ele fala que o verdadeiro cristão, quando ele é indagado sobre a vinda de Cristo, ele diz assim: ó, minha avó estava esperando e não veio. Jesus não veio quando minha avó estava esperando.
Minha mãe e meu pai estavam esperando. Jesus não veio enquanto eles estavam esperando. Eu estou esperando. Jesus não veio ainda, eu continuo esperando. Esse é o crente que faz o Senhor Jesus Cristo rir. Porque quando aqui na terra um filho de Deus vence uma batalha contra Satanás, quando nós damos uma bofetada na cara de Satanás, há festa no céu. Porque esse foi o plano de Deus. Esta foi o motivo de Deus ter descido à terra e ter pago aquele preço alto, preço de sangue, porque Ele queria ver a vitória dos seus filhos. Por isso que Ele foi ao deserto e foi tentado em tudo e em nada pecou. Para nos dar a certeza de que mesmo nesse corpo mortal, nós temos a capacidade de vencer Satanás. Ele estava num corpo, um corpo de carne como nós, e Ele venceu Satanás. E quando Ele disse tudo está consumado, quer dizer tudo está feito, está tudo pronto, está tudo pronto. E Deus diz, o irmão Brana diz através aqui dessa mensagem, que aquele pacto, os japoneses eles faziam um pacto, escreviam e rasgavam a carta. E quando esse pacto era cumprido, ambos tinham, um tinha um pedaço da carta e outro tinha outro pedaço da carta. Quando esse pacto era cumprido, as duas partes deveriam se juntar perfeitamente, as letras, tudo. E o irmão Branham traz isso para os dias de hoje e nos diz, na cruz do Calvário, Cristo foi partido em dois. Cristo foi partido em dois. Seu corpo foi ao céu, à destra de Deus, para fazer intercessões por nós. Sua alma foi ao inferno, como ouvimos no culto passado. Sua alma foi ao inferno. Agora nos perguntamos por que sua alma foi ao inferno. O pastor Daniel nos ensinou por quê. Toda a nossa carga de pecado estava sobre Jesus. Toda a nossa carga de pecado estava sobre os ombros de Jesus. E ele levou essa carga para o inferno e jogou no colo do diabo. E disse, isso é teu, isso não é meu. Eu não sou pecador, eu me fiz pecado para salvar meus filhos. Se foi você que trouxe a queda para a humanidade, é você que vai arcar com as consequências agora. E nós podemos ver que o corpo foi ao céu, fazendo intercessões por nós, a alma foi ao inferno, e o irmão Brana diz que o Espírito de Deus voltou para morar na sua igreja. E quando nós clamamos e nós pedimos o Espírito Santo, a vida de Cristo vem sobre nós. E é esse pacto que quando o Senhor vir nas nuvens, se unirá. E o irmão Brana usa a expressão, o noivo e a noiva tem que se unir, tem que se encaixar, porque esse foi o pacto que Deus fez. Deus rasgou Jesus Cristo na cruz e deu uma parte para a igreja e uma parte subiu ao céu com Ele. Por isso que quando Ele voltar, nós devemos ter esse Espírito em nós, para que quando aquela parte vier lá de cima, essa parte se encaixe e nós subimos com Ele. Glória a Deus. Vejamos que Abraão só pôde ter a confirmação da sua promessa quando ele se separou de toda a sua parentela, quer dizer, ele se separou de todo o mundanismo, se separou de toda a incredulidade, porque Ló não cria. Ló era um crente manufaturado. O irmão Brana diz isso nessa mensagem, Ló era um crente manufaturado. E só depois que Abraão se separou de tudo isso, de toda a incredulidade, de todo o mundanismo, foi quando Deus conseguiu confirmar sua promessa. E foi quando o filho da promessa veio em cena. Nesse momento, nessa noite, podemos trazer isso para os nossos dias. Deus quer uma separação total. Se não nos separarmos de todo o mundanismo, Deus não consegue agir na nossa vida. Nós temos que entender isso. Se nós não nos separar de toda a incredulidade, de todo o mundanismo, nós não vamos conseguir o filho da promessa. E eu creio que cada um de nós estamos caminhando para isso.
porque queremos receber o Filho da promessa nas nossas vidas. Não existe alguém que esteja por essa palavra, que não tem o seu foco no Espírito Santo, naquela terra da promessa, porque os verdadeiros cristãos são como Josué e Caleb. Os problemas são grandes, mas nós podemos. Por que Josué e Caleb tinha essa certeza no seu coração? Nós podemos possuir essa terra, porque eles estavam confiantes naquela promessa que Deus fez a Abraão, que eles não seriam peregrinos, mas eles teriam uma terra, e aonde as plantas dos pés de Abraão pisassem, aquela terra seria dele. Se Abraão passou por ali, Deus não pode falhar. Eles demoraram 40 anos, porque tinha muita incredulidade no meio de Israel. A incredulidade não tinha se separado daqueles poucos, daqueles 2 homens ali. Mas quando aquela geração incrédula morreu totalmente, então Josué pôde falar ao povo de Israel: não se acheguem a suas mulheres, vamos nos santificar, e dentro de 3 dias nós possuiremos a terra da promessa. E foram e possuíram a terra da promessa, porque toda a incredulidade tinha saído do meio deles. Eles tinham se separado de todo o mundanismo, e apenas a fé de 2 homens que moveu o coração de Deus. Nós podemos possuir essa terra. E eu posso dizer nessa noite, não foi em vão o sacrifício do Calvário. O sacrifício do Calvário foi para que hoje eu e você pudéssemos ter essa certeza de que nós podemos possuir as portas do inimigo. Nós podemos possuir essa promessa. Se não tivéssemos dentro do nosso coração essa certeza, essa promessa, não teríamos o porquê de estarmos aqui. Se não tivéssemos um alvo a chegar, não teríamos um sentido para a nossa caminhada. Se cansaríamos fácil, porque não teria um alvo a nos acertar. Mas eu creio que cada um dos cristãos tem um alvo, e é ver Jesus. É estar ali no arrebatamento. É ser a noiva do Cordeiro. É ter aquele Espírito Santo que foi trazido a nós para que, quando Jesus voltasse, aquelas 2 partes se unissem e nós possamos subir ao céu com Ele. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus quer uma separação total. Deus quer uma separação total. Deus quer que nós deixemos todo o mundanismo de lado e que nós confiemos mais nele. Se nós pudéssemos confiar em Deus, nós seríamos um exército invencível, porque o irmão Branham diz que quando a noiva de Cristo souber o que ela é, ela não ficará mais nessa terra, porque ela saberá que aqui não é o lugar dela. Deus tem nos trazido essa mensagem, irmãos, para que nós pudéssemos saber hoje que o nosso objetivo não é nós conseguir algo aqui nessa terra, porque a palavra de Deus diz: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso nosso tesouro não deve estar nessa terra. Nosso tesouro deve estar ali onde Deus preparou lugar para nós. Porque se nosso tesouro estiver ali, o nosso coração também vai estar ali. E quando o nosso tesouro está em um lugar, nós olhamos para ele e ficamos naquela expectativa de: eu tenho que pegar isso. Eu tenho que pegar isso. A expectativa disso. Nossa expectativa está em Cristo. Está naquele dia que veremos a Ele e subiremos com Ele no rapto. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Deus tocou no meu coração para dizer que nós devemos largar todas as amendoins e pipocas desse mundo, separar desse mundanismo, para que possamos receber o Filho da promessa. O que é o Filho da promessa, irmãos? Eu gostaria que os irmãos entendessem que o Filho da promessa é o Espírito Santo, irmãos. Quando nós recebermos a plenitude desse Espírito Santo, irmãos,
Esse mundo podre não vai mais segurar nós. Nós não veremos a hora de que essas portas se abram para nós estar aqui, irmãos. E quando nós estamos na expectativa da vinda de Cristo, irmãos, é isso que importa, irmãos. Se nós estivermos nessa expectativa, há um noivo nos esperando, e ele sim está na expectativa. E nessa noite, irmãos, a mensagem que Deus me deu para trazer a vocês é muito pequena, mas é uma frase, irmãos. Se separem de toda incredulidade, irmãos. Se separem de todo mundanismo. Não deixe o diabo roubar essa promessa que Deus fez a vocês. Não tirem isso dos seus corações. Deixe que isso penetre até lá no fundo da sua alma, irmãos. E coloque isso como o teu alvo. O teu alvo é receber o Filho da promessa. Receber o Filho da promessa. Receber o Espírito Santo na nossa vida. Amém.